Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje temos diante de nós um tema maravilhoso, que é essencial para a nossa fé. Vamos falar sobre Deus é triuno. Você já se disse como Deus pode ser ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo? Essa verdade, embora profunda, não é apenas um mistério teológico, mas na verdade é uma realidade que transforma a maneira como nós adoramos e a maneira como nós vivemos. Por que é tão importante compreender a Trindade? Como essa doutrina ela molda a nossa fé? E principalmente como ela nos ajuda a identificar e fortalecer ensinamentos equivocados e que muitas vezes circulam ainda hoje. Então, na lição de hoje, querido, nós iremos explorar, à luz da palavra de Deus, essa temática tão importante, o Deus triuno. Então, prepare-se para mergulhar no entendimento de que Deus é um em essência, mas que se revela em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos juntos descobrir como esta verdade permeia toda a Bíblia e como ela traz um impacto para a nossa vida cristã, tá bom? Então vamos juntos aprender mais da poderosa palavra de Deus. Eu quero também nesta oportunidade chamar você para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, você possa estar assim se inscrevendo e também deixando o seu like e seu comentário aqui no nosso canal, tá bom? Vamos juntos para mais uma lição em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, hoje nós iremos para mais uma lição falando sobre, hoje em especial, sobre a Trindade. Então hoje vamos falar sobre um Deus que é triuno e a nossa temática de hoje vai fazer uma exposição um pouquinho densa, um pouquinho pesada para aqueles que não estão muito acostumados com essa terminologia teológica, mas a gente vai aqui na medida do possível trazendo e explicando com muita calma, com tranquilidade, para que você possa compreender também mais da palavra de Deus, tá bom? Então fica tranquilo, a nossa lição de hoje aborda sobre Deus é triuno, e a lição de número 4 da CPAD, e eu tenho certeza que você irá crescer e amadurecer muito. Essa lição ela é importantíssima, em especial para nós que professamos, né, uma fé bíblica, uma fé cristocêntrica, que cremos nas Escrituras como palavra de Deus, irmãos. Essa doutrina, essa palavra de hoje, ela é essencial, tá bom? Na verdade, as nossas lições têm sido uma bênção e a de hoje você não pode perder em hipótese alguma, tá bom? O que é que eu recomendo a você? Papel na mão, caneta, lápis, pega aí tua lição, pega aí a tua Bíblia. É importante que você esteja munido dessas ferramentas para o estudo da palavra de Deus. Eu estou aqui, ó, com a minha Bíblia, tá certo? A minha lição também está aqui, bem diante de mim, para que a gente possa estar, neste momento, estudando. Eu não estou com papel e caneta porque não vou fazer anotações, até porque as minhas anotações já foram feitas aqui na minha lição para estar ministrando aos irmãos. Mas eu estou também munido aqui de materiais, claro, para a gente meditar e crescer na palavra de Deus, tá bom? Então vamos aqui já para a nossa lição de hoje. Vamos começar com o nosso texto áureo, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo de número 19. Mateus 28, 19 diz assim: Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, este versículo é uma das passagens mais claras que afirmam também a doutrina da Trindade. Daqui a pouco a gente explica melhor aqui o conceito de Trindade, tá bom? Na grande comissão, aqui nesse texto, Jesus ele ordena que seus discípulos ele preguem o Evangelho e quando forem batizar, batizem em nome das três pessoas divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que o nome mencionado aqui, o texto observa, né, que o texto menciona o nome, batizar em nome, e de ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai. A expressão nome aqui, ela está no singular, indicando que há uma essência divina compartilhada, mas com distinções pessoais. E isso reflete, então, a unidade
e a diversidade dentro da própria Trindade, ok? Então veja que nós temos essa fórmula batismal, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de Jesus, aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19, ocorre logo após a sua ressurreição e antes também da sua ascensão aos céus. Ou seja, um momento crítico de instrução aos seus discípulos, onde ele está aqui dando esta recomendação, esta instrução aos discípulos, este comando que demonstra a autoridade de Cristo como Rei e Redentor e a participação ativa também das três pessoas divinas no plano da redenção. A aplicação que nós temos com esse texto de Mateus 28 e 19 é que, assim como os discípulos eles foram comissionados para proclamar o Evangelho, nós também somos chamados a fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados a fazer isso no nosso dia a dia, levando a mensagem de Cristo. Nossa missão deve ser realizada com esta certeza, queridos, com essa certeza de que Deus, em sua plenitude trinitária, está conosco. Ao batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós então registramos e anunciamos a obra conjunta dessas três pessoas em nossa salvação. Amém, queridos? A grande comissão, na verdade, não apenas nos chama para fazer discípulos, mas também revela a natureza de Deus como uma comunidade divina que nos envolve e nos envia. Amém, queridos? Um exemplo prático é o que nós temos, né? É o que nós temos aqui, porque você considera que o ato do batismo ele simboliza aí a nossa entrada na família de Deus e nós somos então identificados com a obra redentora do Filho, com a obra da santificação do Espírito Santo e também com a adoção feita pelo Pai. Isso nos lembra que nós pertencemos a um Deus que ele é relacional, a um Deus que é amoroso, meus irmãos. Amém? A nossa verdade prática diz assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está presente em toda a Bíblia. Queridos, é bom lembrar que a Trindade não é uma invenção humana ou um conceito que foi desenvolvido no Novo Testamento. Na verdade, desde o início da criação, nós temos a evidência da pluralidade em Deus. Quando, por exemplo, a gente vê a expressão façamos o homem à nossa imagem, essa relação eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é fundamento, inclusive, de toda a história da redenção. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente percebe claramente a pluralidade de Deus que é sugerida em diversas passagens. Por exemplo, o nosso autor cita aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26, Isaías 63, 8 a 10. No Novo Testamento também não é diferente, nós temos a mesma relação, como por exemplo nos eventos do batismo de Jesus, nas palavras também de Jesus sobre o Consolador que viria em substituição a si mesmo. Então, como cristão, nós devemos viver consciente de que nossa fé ela está ancorada em um Deus que é perfeito, em unidade e diversidade. Isso deve, inclusive, nos inspirar a orar, deve nos inspirar a viver, né, de forma a refletir o amor e a comunhão também que existe na própria Trindade. Amém? Charles Spurgeon tem uma frase que ele dizia assim: a doutrina da Trindade é o mistério mais sublime e a base de toda a vida cristã. Amém, queridos? Então, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo operam em perfeita harmonia, nós também somos chamados a trabalharmos juntos como um corpo de Cristo, valorizando os dons, valorizando os talentos que o nosso Deus nos concedeu. Porque isso, na verdade, promove, inclusive, a unidade e também glorifica a Deus, irmãos. O nosso texto áureo, ele, na verdade, vai nos elencar essa prática, né, na verdade, nos chama a um entendimento mais profundo da natureza de Deus e nos mostra essa missão que Deus nos confiou de pregar o Evangelho, de anunciar a verdade do Evangelho, de vivermos também para a glória de Deus e, claro,
praticarmos aí a questão do batismo, como diz a própria palavra, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, queridos? Podemos avançar? Vamos um pouquinho mais adiante. Quero aqui convidar você agora para nós fazermos a nossa leitura. A nossa leitura está em Mateus, em 2 textos. Nós temos primeiro Mateus capítulo 3, do verso 15 ao verso 17. E depois nós temos também Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20, que inclusive foi o texto que a gente acaba de ler aqui na leitura, uma parte dele, tá bom? Na leitura bíblica em classe, ou na leitura bíblica do texto áureo. Aí nós temos aqui a nossa leitura bíblica, ok? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, leiamos o texto de Mateus, capítulo de número 28, verso 19, versículo 20, que diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Tranquilos? Então vamos aqui para o objetivo da nossa lição. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. E segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E, por fim, explicar os perigos do unicismo na atualidade, tá bom? Mas fique tranquilo que a gente vai trilhar e desenvolver esses objetivos paulatinamente, com calma, tranquilos, tá bom? Para a sua compreensão. Queridos irmãos, nós iremos agora dar continuidade abordando aqui o nosso primeiro ponto, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, ok? No primeiro subponto, o nosso autor coloca a Trindade e o monoteísmo judaico cristão. Aqui no primeiro ponto, nós temos então ele fazendo esse link, queridos, com a Trindade, com o monoteísmo judaico cristão, fazendo aqui essa ponte. A gente percebe que a Trindade, a doutrina da Trindade, ela é obviamente a doutrina central para a fé cristã, e olha que ela está profundamente ligada ao monoteísmo bíblico. Apesar de muitos pensarem que acreditar em Deus ou em um Deus em 3 pessoas, na verdade contradiz, né, que é a um só Deus, a Bíblia revela, irmãos, a Bíblia revela que Deus, né, o Deus de Israel, mesmo é o mesmo Deus que é adorado também no Novo Testamento. E veja que ele é único em essência e também ele é plural em pessoas. Então, é importante que nós tenhamos essa compreensão que é o mesmo Deus que é adorado no Antigo Testamento, é o mesmo Deus adorado também no Novo Testamento, ok? Nós temos também uma frase muito interessante do Santo Agostinho. Ele diz que a Santíssima Trindade é a comunidade divina perfeita, um modelo de unidade em amor, ok? O nosso autor, ele coloca também assim, ó, cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus. Olha que interessante. Cada uma das 3 pessoas, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, são chamados de Deus. A Bíblia ensina de forma inequívoca que há um só Deus, ok? Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. No entanto, queridos, também afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. Nosso autor, ele faz menção aqui de alguns versículos, por exemplo, Filipenses capítulo 2, verso 11, mostra que o Pai é Deus. Ele é reconhecido como o Criador e sustentador de todas as coisas. Quando nós lemos também Colossenses capítulo de número 2, versículo 9, a Bíblia também nos mostra ali que o Filho é Deus. Ou seja,
Colossenses 2,9 diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Além disso, irmãos, ele perdoa os pecados, que é algo que apenas Deus pode fazer. Você há de lembrar daquela passagem lá de Marcos capítulo 2 e de Mateus capítulo de número 6, que Jesus é interrogado pelos escribas e fariseus que creem que há um só Deus e o único Deus perdoado que pode perdoar. E quando Jesus profere o perdão para aquele paralítico, eles questionam, como assim ele pode perdoar? Que somente Deus é quem perdoa. Porque, na verdade, eles não tinham essa compreensão de que Jesus também era Deus. Mas a Bíblia mostra nitidamente que também Jesus é Deus. E também a Bíblia aponta que o Espírito Santo é Deus. Quando a gente ler a passagem de Atos, capítulo de número 5, versículo 3 e versículo 4, na verdade essa passagem de Ananias e Safira mostra ele mentindo ao Espírito Santo, e veja que o texto aponta que mentir ao Espírito Santo é considerado mentir a Deus. Então veja que ele é descrito como um Deus onisciente, onipotente, é um Deus eterno, com atributos exclusivos de Deus. Então veja, são referências dadas ao Espírito Santo que também são dadas à pessoa de Deus. Qual é a aplicação que nós temos dessas verdades, irmãos? É que como Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente Deus, isso nos ensina que todos os aspectos do nosso espírito devem ser, então, direcionados a Ele, irmãos, em toda a humanidade. Amém? O Pai nos ama, o Filho nos redime e o Espírito Santo nos guia. A Trindade ela está diretamente envolvida na nossa vida cristã. Tranquilos? Ok? Nosso autor ele ainda pontua que cada uma das três pessoas é também chamada de Senhor. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo é chamada de Senhor. Ele começa mencionando, inclusive, o tetragrama, que é as 4 consoantes do nome divino, que é impronunciável lá no Antigo Testamento, a palavra Yahvé, que traduzida também na nossa Bíblia por Senhor, é usada para identificar a soberania, a majestade de Deus, e esse também é um título atribuído tanto ao Filho como também ao Espírito Santo. Por exemplo, quando a gente abre no Salmo 110, versículo 1, o Pai é chamado Senhor lá no Salmo. Lá em Isaías 40, versículo 3, o Filho também é identificado como Senhor. E também a gente olha, por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 3, que há também um complemento ou uma aplicação desta verdade que está lá no Antigo Testamento. Quando a gente olha, por exemplo, para Ezequiel capítulo 1, versículo de número 3, nós percebemos que o Espírito Santo também é descrito como Senhor. No verso 1, e no verso 1 fala do Espírito, no verso 3 fala de Senhor, referindo-se à mesma pessoa, certo? Porque chama no verso 1, nós temos o Espírito Santo falando com o profeta Ezequiel, e no versículo 3 também a mesma referência feita a Deus como Senhor, a Yahvé. Então veja que nós temos aí as 3 pessoas da Trindade sendo chamadas de Senhor. Ou seja, queridos, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente chamados Senhor, isso nos desafia a subdividir também todas as áreas da nossa vida, irmãos, a soberania de Deus. Devemos entregar todas as áreas da nossa vida ao Senhor, ou seja, sermos submissos ao Senhor de nosso coração, sermos obedientes, dependentes da sua vontade. Amém, queridos? O autor ainda fala sobre o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ele faz menção, então, de Deuteronômios capítulo 6, versículo de número 4, conhecido como o Shemar, né, que declara ali, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A palavra hebraica que aparece ali, a palavra Errad, usada para único ou para sugere unidade composta, como a gente percebe também que esta mesma palavra ela é usada lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, fazendo referência ao marido e à mulher como também uma só carne, ou seja, Errad. Ou seja, irmãos, nós temos ali um conceito da Trindade. Então veja que o monoteísmo bíblico não contradiz, em hipótese alguma, a doutrina da Trindade, ok?
a Trindade não contradiz também o monoteísmo, mas a explica de uma forma mais completa, inclusive, tá bom? Nós temos muitos exemplos bíblicos que mostram, então, a manifestação da Trindade, como, por exemplo, no batismo de Jesus. Nós vemos também a interação ali, né, das três pessoas, porque o Pai fala dos céus, o Filho é batizado nas águas e o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. Amém? Esse ensino, querido, nos convida a contemplar a beleza do relacionamento harmonioso entre as pessoas da Trindade e a reflexão também dessa unidade em nossos relacionamentos. Amém, queridos? Vamos então para o nosso segundo subponto. O nosso autor diz assim: evidência no Antigo Testamento. Embora a Trindade seja mais claramente revelada no Novo Testamento, as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, contém também muitos textos que apontam para a Trindade, como por exemplo, Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós lemos Gênesis capítulo de número 3, versículo 22, nós temos também: eis que o homem é como um de nós. Olha o plural, irmãos. Lá em Gênesis capítulo de número 11, versículo 7, durante o episódio ali da Torre de Babel, Deus declara: eia, desçamos e confundimos ali a sua língua. Olha aí mais uma vez a expressão sendo usada em plural, apontando nitidamente para a Trindade. Lá em Isaías capítulo 63, versículo 8 ao versículo de número 14, mostra o Espírito Santo atuando alternadamente com Javé e com o anjo da sua face, destacando ali a interação entre as três pessoas, ou entre as pessoas da divindade. Amém, queridos? A Trindade, irmãos, nos lembra que Deus ele é um ser relacional. Ele não apenas criou o homem para viver em comunidade, mas também nos chama a participar da comunhão divina por meio da fé em Cristo. Amém, queridos? Vamos então agora para o nosso terceiro subponto da nossa lição, que fala que, no caso, né, ele diz aqui, revelada no Novo Testamento, ou seja, a Trindade revelada também no Novo Testamento. Bom, querido, o Novo Testamento revela claramente a Trindade, mostrando a cooperação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo em todos os aspectos da redenção e da vida cristã. O nosso autor pontua a Trindade em si mesma. Veja, várias passagens bíblicas destacam a ação conjunta das três pessoas da Trindade. Por exemplo, na Grande Comissão, Jesus ordena que o batismo seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Lá em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 4 a versículo 6, nós temos também a manifestação da Trindade em si mesma, quando na distribuição dos dons espirituais. Esse texto mostra como o Espírito distribui os dons, o Senhor Jesus o administra e como o Pai opera tudo em todos. Quando nós lemos também segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13, ali menciona a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Olha aí a menção da Trindade também. Lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo 4 a 6, mais uma vez nós temos a Trindade ali manifestada na unidade da igreja. Destaca ali a obra conjunta da Trindade na formação do corpo de Cristo, irmãos. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 2, também nós vemos a manifestação da Trindade na obra da salvação. Descreve a eleição do Pai, a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Devemos viver, irmãos, conscientes da obra trinitária em nossas vidas. O Pai nos ama, o Filho nos redime e o Espírito Santo nos santifica. Isso nos dá segurança, isso nos dá direção e isso nos dá propósito. Amém? Nosso autor ainda pontua a trindade dos credos.
Bom, os credos históricos da Igreja, como o credo de Atanásio, afirmam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade. Embora diferentes em pessoa, e veja que isso não é uma invenção humana, mas uma tentativa de expressão, né, uma tentativa de expressão do que a Bíblia ensina sobre Deus. E não, na verdade, a doutrina da Trindade, embora não, a palavra Trindade não apareça no texto bíblico, a Trindade ela vai ser apenas confirmada ou reformulada, né, ou sistematizada pelos pais da igreja, mas a doutrina da Trindade está presente em toda a Bíblia, irmãos. Ao estudar os credos da fé cristã, nós somos inclusive desafiados a crescer em entendimento e a defender a verdade bíblica com clareza e com humildade. Amém? Há uma citação de John Stott que ele diz assim: Deus Pai planejou a salvação, o Filho fez e o Espírito Santo é quem aplica esta salvação em nossa vida. Amém, queridos? Tranquilos? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Se houver, você pode, inclusive, estar falando também, tá bom? Vamos aqui então para o nosso próximo ponto, mas antes vamos ler aqui a sinopse. Embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, seu conceito e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. Amém? Tranquilos? Vamos aqui avançando. Então nós temos aqui, meus irmãos, o nosso segundo ponto da nossa lição: as heresias contra a doutrina da Trindade. Amém? Então presta atenção aí agora, porque a gente vai entrar aqui em alguns termos que talvez não sejam conhecidos, irmãos, mas que é importante nós abordarmos, falarmos e definirmos também para a sua compreensão, tá bom? A doutrina da Trindade, embora ela esteja muito bem fundamentada, né, é uma visão da fé cristã muito bem esclarecida também nos nossos credos, esclarecida na Bíblia, onde muitos textos apontam para a doutrina da Trindade, mas veja que ela revelou ao longo da história várias heresias que também buscaram deturpar a doutrina da Trindade. E nós iremos falar de duas dessas heresias que são principais, ou dessas duas heresias que mais deturpa a doutrina da Trindade. São elas o unicismo e o unitarismo. O unitarismo a gente vai abordar mais na próxima lição. Hoje a gente vai trabalhar mais a questão do unicismo. Então, ambas as correntes teológicas, elas contradizem a revelação bíblica sobre Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, não poderíamos nem chamar de corrente teológica. Na verdade, essas duas interpretações heréticas da Trindade na verdade, uma contradição da palavra de Deus, que aponta para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que o unicismo, irmãos, eles rejeitam a doutrina da Trindade. Eles rejeitam a compreensão da doutrina da Trindade como nós cremos. Então, sendo rejeitadas também pela igreja, obviamente, essas doutrinas elas foram rejeitadas pela igreja ao longo dos séculos. E a lição de hoje, inclusive, vai se concentrar na questão do unicismo, explorando aqui as suas origens, trazendo também algumas implicações teológicas e também dando para os irmãos aqui, obviamente, uma resposta bíblica para isso, ok? Então vamos falar aqui sobre o unicismo. Bom, queridos, qual a origem do unicismo? Qual a definição da palavra unicismo? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, anotasse aí se for possível. Unicismo, também chamados de monarquianismo ou modalismo, ou também chamado de patripacionismo, ou também de sabelianismo. Um monte de palavras difíceis, né, irmãos? Ela surge aí no século III d.C., e seus principais defensores, conforme mencionado também pelo nosso autor, foram, então, Noeto, Práxias e Sabélio.
Essa heresia ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas distintas, apenas são diferentes manifestações ou modos de um único Deus. Na verdade, isso é uma heresia. Por exemplo, o monarquianismo afirmava que Deus é uma só pessoa, negando qualquer distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já o modalismo, ele diz que Deus assume modos, ou seja, Deus assume modos diferentes ao longo do tempo. Ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, mas nunca simultaneamente. Isso é também uma grande heresia, ok? E o patripacionismo argumentava que o Pai sofreu na cruz, confundindo, então, as funções, irmãos, das pessoas da Trindade. Embora o unicismo reconheça a divindade do Filho e do Espírito Santo, ele reconhece que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus, ele nega a Trindade ao afirmar que esses são apenas papéis desempenhados por um único Deus. Esta é a visão, então, do unicismo, que, na verdade, irmãos, é uma heresia, ok? Então, qual o problema com o unicismo, irmãos? Qual o problema com o unicismo? A principal falha do unicismo é negar a distinção entre as pessoas da Trindade. No entanto, a Bíblia, ela nos ensina claramente, irmãos, que Deus é um em essência e três em pessoas. Passagens como Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2, mostram o Pai, o Filho e o Espírito Santo existindo simultaneamente, irmãos, e de forma distinta. Então, negar isso é uma heresia, compreende? Nós temos o exemplo bíblico, por exemplo, do batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, como a gente mencionou aqui, 3, 16 e 17. Mostra nitidamente que existem três pessoas, né? Que Deus, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas uma só em essência. Veja que o Filho foi batizado, né? Assim, o batismo, olha lá para a cena do batismo, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, e veja que o Pai declara do céu: este é o meu Filho amado. Vejam, esses eventos, irmãos, eles refutam a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam apenas manifestações de uma única pessoa. Isso vai na contramão. Como assim uma única pessoa e está um na água, um no céu e um descendo sobre ele? Entende? É um erro, é uma heresia, na verdade, né? Quanto mais. Amém? Como cristão, devemos estar atentos, amém, às doutrinas que distorcem a natureza de Deus. O correto entendimento da Trindade, irmãos, nos ajuda, inclusive, a adorar o Deus verdadeiro e nos aproximar, então, de sua plenitude. Porque quem não compreende Deus desta forma pode estar adorando, na verdade, a um outro Deus que não é o Deus revelado na palavra de Deus. Amém, queridos? A verdade bíblica, nosso autor faz questão aqui de pontuar a verdade bíblica sobre tudo isso. Veja, a Bíblia, irmãos, desde o Antigo Testamento, sugere a pluralidade em Deus. Mas é no Novo Testamento, obviamente, que a Trindade, ela é plenamente revelada. Então veja, diversas passagens mostram claramente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos e ao mesmo tempo unidos à mesma essência. Amém? Nós temos vários exemplos bíblicos que mostram a distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus e o Pai, por exemplo, né? Jesus frequentemente se dirige ao Pai como outra pessoa, estabelecendo ali inclusive um relacionamento pessoal entre eles. Nós temos também Jesus e o Espírito Santo. Jesus promete, por exemplo, enviar o Espírito Santo. Como assim? Eu vou enviar a mim mesmo, não é? É uma coisa assim contraditória, irmãos. Então veja que ele se utiliza inclusive, né? Ele utiliza ali a terceira pessoa do singular. Nós temos também o Filho
o filho do pai, né? Uma referência ali ao filho com relação ao pai em 2 João 3, por exemplo, Jesus é chamado de o filho do pai. Como assim ele é pai e filho ao mesmo tempo, se ele, na ideia unicista, compreende? Demonstrando que não pode ser o mesmo que o pai. Então, o filho não é o pai. E aqui está uma coisa interessante na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, o Pai não é o Filho não é o Pai, e nem o Pai é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai, nem o Espírito Santo é Jesus. Compreende? Entendeu, irmãos? É preciso que você tenha essa, esse conceito, né, em mente. Amém, queridos? Então vejam, o texto que nós acabamos de mencionar, esses textos que a gente acabou de evidenciar aqui, mostra nitidamente Pai, Filho e Espírito Santo, e não são modos de uma única pessoa, como pregam os unicistas, amém? Mas são três pessoas que subsistem eternamente como um único Deus. Amém, queridos? Tranquilos? Ainda dentro desse segundo subponto, eu queria frisar para os irmãos o relacionamento trinitário. Veja, a Trindade é descrita como um relacionamento perfeito entre três pessoas. Veja, Jesus ora ao Pai, glorifica o Pai e envia o Espírito Santo. Essa relação ela é essencial para o plano da redenção. Nós percebemos com isso que o Pai planeja, não é isso? Lá em Efésios 1. O Filho executa, João 10, 18. E o Espírito Santo aplica a obra de Cristo. Amém? Então, olhem, compreender a harmonia na Trindade nos inspira a viver em unidade, em amor, como um corpo de Cristo. Assim como a distinção e cooperação na Trindade, irmãos, também devemos trabalhar em conjunto, em unidade na igreja. A gente deve olhar para a unidade na Trindade e trabalharmos em unidade uns com os outros. Amém? E detalhe, viu, irmãos? O batismo de Jesus é, na verdade, uma resposta contundente também, hoje, né, nas nossas aplicações, contra o unicismo. Porque no batismo de Jesus, você vê nitidamente ali e na contramão das ideias unicistas. Ou seja, é uma das passagens mais claras que refutam o ensino unicista, ou unicismo, né? O Filho está fisicamente presente, ele bem diante de João Batista nas águas do Jordão. O Espírito Santo está descendo do céu em forma de pomba. E o Pai está falando dos céus. Então, nós temos aí uma clara evidência de que o unicismo é uma heresia. Amém? Essas ações simultâneas aqui demonstram que três pessoas coexistem eternamente e não podem ser, em hipótese alguma, irmão, reduzidas a simples modos de manifestação. Amém? Qual é a conclusão que nós temos, então, do tópico 2? Que o unicismo é uma heresia antiga, mas seus efeitos ainda estão sendo sentidos hoje em alguns movimentos religiosos que ainda cantam, pregam e ensinam as ideias do unicismo. Amém? Contudo, irmãos, a Bíblia revela um Deus triuno que subsiste eternamente, como um Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade não é apenas teológica, mas ela é também prática. Ela nos molda, ela muda o nosso entusiasmo, nosso relacionamento com Deus e também com o próximo. Amém? Olha a importância, querida, da gente estudar a Trindade. É essencial para a gente compreender a natureza de Deus, compreender a sua obra também em nossas vidas, que possamos então rejeitar os ensinos falsos e nos aprofundar no entendimento das Escrituras, vivendo para glorificar a Deus, entendendo que Deus ele é triuno, amém? Em todos os aspectos também da nossa vida ele está presente. Então, como diz aqui a nossa sinopse do ponto 2, unicismo e unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade condenadas biblicamente. Amém, queridos? Tranquilos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos então aqui caminhando para o nosso último ponto da nossa lição, tá bom? Que fala sobre unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Amém? Nosso autor começa falando sobre o problema, não é assim? O problema do unicismo. Irmãos, veja, o unicismo, embora tenha suas raízes históricas no terceiro século, viu? Ele continua ainda a ser um desafio teológico nos dias atuais.
Veja que sua presença pode ser observada em alguns movimentos, inclusive pentecostais, e suas doutrinas que também promovem uma visão deturpada do ser de Deus. Este tópico agora, o tópico 3, vai abordar o problema contemporâneo do unicismo e analisa aí algumas questões bíblicas e nós apresentamos também a visão, tá certo, oficial da igreja contra esta heresia. Então o nosso autor começa falando do problema. Veja, o problema. Um Deus diferente, né, e uma sutil dissimulação, irmãos. Porque, veja, o unicismo apresenta um Deus diferente e uma sutil disseminação desse Deus. Veja, o unicismo contemporâneo, muitas vezes, ele é apresentado assim de uma forma bem sutil, mas ele nega a doutrina da Trindade ao ensinar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas manifestações diferentes de um único Deus. Então, veja, essa visão é transmitida por pregações, é transmitida em materiais, livros, em sites, em podcasts e até mesmo por músicas que se tornaram populares nos contextos evangélicos. É uma voz que muito cantada e pregada por aí, mas que não é a voz da verdade. Porque não está de acordo com o ensino da Trindade, mas sim dando a ênfase aí ao unicismo. Amém? Há uma voz por aí muito cantada, mas não é a voz da verdade. Amém, queridos? Embora pareça um simples jogo de palavras, nessa teologia, ela na verdade compromete, irmãos, o entendimento correto da natureza de Deus. Jesus, inclusive, afirmou que a vida eterna ela está no correto conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Então veja, isso implica sim uma distinção clara entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não é respeitada pelo unicismo. Amém? Amém, meus irmãos? Tranquilos? Se eu usei aí a palavra unicista, não sei nem se pode usar, é correto usar aí dentro da teologia, mas me referindo aí ao unicismo, né, irmãos? Em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 27, Jesus declara: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, queridos, essa passagem bíblica, ela revela então um relacionamento íntimo e pessoal entre duas pessoas distintas, algo que o unicismo não pode, em hipótese alguma, explicar de forma consistente. Então devemos sim ser criteriosos, tá certo? Quanto ao conteúdo que nós consumimos, especialmente em músicas, pregações, também que podem conter ali um ensino desviado, irmãos. De repente você está ouvindo uma música que está cantando uma heresia ou uma pregação que está indo na contramão da nossa fé. Então o nosso espírito, irmãos, deve estar fundamentado na revelação bíblica de Deus, não nos sentimentos, nas emoções. Ah, pastor, mas quando eu canto a música da voz, assim, quando eu canto eu fico emocionado, pastor, eu choro. Sim, mas a nossa fé não está baseada em emoções. Nossa fé está baseada em Jesus, irmãos. Está baseada na palavra, na revelação bíblica. Amém, queridos? Tranquilos? Então, o autor também fala aqui na nossa revista sobre uma reflexão bíblica. E aí eu queria falar sobre o poder da palavra acima das falhas humanas, irmãos. Alguém pode produzir uma música ou uma pregação e ter falhas humanas. E alguém diz assim, mas pastor, o louvor já salvou tanta gente, aquele louvor lá, daquele grupo, daquela igreja, que prega uma heresia, que não crê na doutrina da Trindade, mas Deus tem salvado tantas pessoas lá. Irmãos, ali é o que eu quero dar ênfase, se trata do poder da palavra. Muitas pessoas se perguntam se uma pessoa pode realmente ser convertida, por exemplo, por meio do ministério que promove doutrinas equivocadas. E a resposta, obviamente, é sim. É possível, pastor, alguém ser salvo através de uma pregação de alguém que crê no unicismo, que defende o unicismo? Sim, porque a resposta, na verdade,
é que o poder da palavra de Deus está acima de qualquer limitação humana, irmãos. A semente da palavra não está limitada a um grupo herético, por exemplo. Compreende? A semente da palavra, mesmo sendo plantada às vezes por mãos falhas, ainda assim ela é eficaz em produzir frutos. Lembra-se de que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele falou que muitas pessoas, irmãos, realizariam obras em seu nome sem conhecê-lo verdadeiramente. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Você realizar obras no nome de Jesus, mas sem conhecê-los verdadeiramente. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Olha que interessante. Isso nos ensina que experiências emocionais ou resultados aparentes não são, irmão, base para determinar se uma doutrina é verdadeira ou não. Não é porque você fica emocionado com a pregação daquele herege que a doutrina dele é verdadeira. Não é porque você ouviu uma canção de um grupo herege, você chorou e vidas se converteram, que ela é verdadeira, compreende? A palavra de Deus, ela precisa ser o padrão absoluto, ok? A palavra de Deus é o padrão absoluto. Jeremias capítulo 17, versículo de número 9, nos lembra isso. Que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Isso significa que não podemos basear nossa fé em emoções ou experiências pessoais, mas exclusivamente na palavra de Deus. As Escrituras, irmãos, são a única regra de fé e prática. E qualquer ensino ou movimento deve ser avaliado à luz da palavra de Deus. Você não pode sair por aí dando crédito a todo tipo de mensagem, a todo tipo de pregação. A palavra de Deus deve ser a peneira dessas pregações, desses louvores. Compreende? Como cristãos, irmãos, devemos discernir entre experiências emocionais e a verdade bíblica. Mesmo que algo nos pareça agradável ou inspirador, mas precisamos buscar na palavra de Deus a confirmação da sua veracidade, queridos. Amém, meus irmãos? É importante você olhar para as Escrituras. Qual é a posição, então, oficial que nós, que damos aqui uma lição, né, numa perspectiva assembleana, e falo aqui como um assembleano, qual é a posição oficial da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que prescreve a sua fé? Ou seja, um assembleano que se preza, irmãos, ele entende, né, que o unicismo é uma heresia. Então, a explicação bíblica que nós damos do unicismo é que desde o surgimento do unicismo, a igreja cristã sempre tratou o unicismo como heresia. Por isso, irmãos, o unicismo contradiz, né, nós assim acreditamos porque contradiz ao que a Bíblia ensina, porque compromete, inclusive, o entendimento verdadeiro da palavra de Deus, ou o entendimento verdadeiro acerca de Deus, que é revelado em três pessoas. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 4, irmãos, Paulo nos alerta sobre o perigo de negar, ou o perigo de se pregar, né, outro Jesus, outro evangelho. E olha que isso tem acontecido frequentemente, viu, irmãos? Frequentemente, quando a trindade é negada, na verdade se está pregando um outro evangelho. Amém, queridos? Olha o que diz então, ou o que nós defendemos segundo a nossa declaração de fé, que é o posicionamento então da Igreja Assembleia de Deus. A declaração de fé que nós defendemos também é o da maioria das denominações evangélicas, incluindo inclusive a Assembleia de Deus, que afirmamos que a doutrina da Trindade, irmãos, ela afirma, tá certo? Ela afirma que há um só Deus, subsistente em três pessoas distintas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com base nisso, irmãos, muitos líderes têm rejeitado o uso de músicas e materiais provenientes de grupos que são unicistas para proteger, inclusive, a doutrina e evitar aí confusão teológica. Eu penso que nós deveríamos fazer o mesmo, seguindo as orientações de nossos líderes, rejeitando materiais e músicas que têm uma linha aí unicista, ok? Agora, claro, irmãos, claro, embora a gente rejeite o ensino unicista, embora nós rejeitemos o ensino do unicismo, não devemos, claro, tratar as pessoas que os defendem como inimigas, ok?
Até porque 2 João, capítulo de número 2 João, versículo 10, versículo 11, porque não tem capítulo, lá nos ensina a discordar com firmeza, mas com mansidão e respeito, refletindo o amor de Cristo, mesmo em meio à divergência, ok? Então defendemos a doutrina bíblica da Trindade com coragem, mas também com graça e humildade. Nosso objetivo não é condenar as pessoas, não é xingar as pessoas, não é brigar com as pessoas, mas é mostrar-lhes a verdade revelada nas Escrituras com amor. Amém, queridos? Então, o unicismo é uma heresia antiga que continua a impactar o cristianismo moderno de forma sutil, especialmente através das músicas, de algumas pregações populares. No entanto, a Bíblia ela é clara em sua revelação sobre a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, coexistindo eternamente em unidade perfeita. Amém, queridos? Como cristãos, somos chamados a ser zelosos pela verdade, discernindo e rejeitando qualquer ensino, irmãos, que distorça a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, nós convidamos a abordar aqueles que acreditam nessas doutrinas equivocadas com amor, com respeito, com consideração. Primeiro orando para que Deus assim ilumine os seus corações. Amém, queridos? Bom, chegamos ao finalzinho então de nossa lição. Nossa sinopse do tópico 3, assim, o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Concluindo a nossa lição, a Trindade, irmãos, é uma base da fé cristã. E reconhecer Deus como Pai, Filho e Espírito Santo nos revela um relacionamento mais profundo com Ele e com a igreja. Amém, queridos? Quando nós vivemos para glorificar a Deus, irmãos, o Deus triuno, nós proclamamos então sua verdade com amor e com fidelidade. Amém, queridos? Eu quero concluir citando inclusive essa frase aqui para sua meditação. Deus é um em essência, mas três em pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, coexistindo em perfeita unidade. Amém, queridos? Essa frase que eu trago aqui como um resumo da nossa lição de hoje, como um resumo da doutrina da Trindade, destaca a natureza única de Deus e a coexistência distinta das três pessoas divinas. Ela efetua, então, ou ela afirma, né? Ela confirma a doutrina da Trindade que nós cremos e refuta as heresias que negam essa verdade, como, por exemplo, o unicismo, e afirma, então, o ensino bíblico de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em harmonia perfeita para a criação, redenção e santificação da humanidade. Essa compreensão nos conduz a um espírito mais profundo e uma vida marcada pela comunhão com Deus triuno. Portanto, meus irmãos, Deus é triuno. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma EBD Explicada 2.0. Muito obrigado pelo carinho de você ter permanecido conosco até aqui. Que Deus te abençoe, que eu espero que você tenha entendido e guardado, obviamente, essa lição, em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz, um abraço para você e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica, em nome de Jesus.